paz do Senhor, amados irmãos, alunos queridos da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 9, orando e jejuando, como Jesus nos ensinou. 29 de maio, último domingo do mês de maio, e o nosso textuário está no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Diz assim Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem vontade própria. Então o texto sagrado diz, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse texto, na igreja de Antioquia, na Síria, é muito importante. Por quê? Porque mostra a personalidade do Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja. É graças ao Espírito Santo que a igreja cresce, porque a pessoa do Espírito Santo é o agente que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, graças a Deus. E aqui está dizendo que o Espírito Santo disse, aparta para mim, para uma obra específica. Isso aqui não tem gente que lê esse texto aqui, olha aqui que fraqueza, que simplicidade, acha que é separação ministerial. Não, é que eles foram separados para apóstolo, não tem nada a ver. Só que o Espírito Santo está separando eles para a obra missionária, porque a obra missionária é uma questão extremamente relevante para a igreja. A igreja que investe em missões é uma igreja bem-sucedida, é uma igreja abençoada, é uma igreja querida pelo Senhor, porque o Espírito Santo nas igrejas sempre inspirou o povo a separar pessoas para essa obra. Então, essa imposição de mãos aqui, essa cerimônia é de abençoar, de confirmação para que Paulo, então Saulo, e Barnabé fossem enviados para a obra missionária. Aliás, a igreja de Antioquia nos dá um modelo, nos dá uma aula, uma pedagogia incrível, que para o campo missionário tem que ir as pessoas mais preparadas, mais capazes, mais capacitadas. E foi o caso, o exemplo que o Espírito Santo nos dá em Atos 13 com a igreja de Antioquia da Síria, quando separa Paulo e Barnabé, dois dos quadros mais relevantes daquela comunidade inicial cristã. Nossa verdade prática diz assim, a oração e o jejum, olha, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa dos irmãos, dos crentes em Jesus Cristo. Claro que não adianta a pessoa fazer por fazer, ou fazer apenas por uma questão de ritualismo religioso. Não é isso. A pessoa tem que ter consciência qual é o propósito da consagração. Leitura bíblica em classe. Nós temos Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 18. Então, Mateus capítulo 6, versículo 5 a 18. E nós temos aqui um comentário bíblico de classe que é importante nós continuarmos então na reflexão do nosso textuário. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3 eu coloquei aqui. O nosso textuário especificamente é apenas partes, do versículo 2 ao versículo 3. O versículo completo, o versículo 2 e o versículo 3, completinho, ele diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, aí sim, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando,
e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Muito bem. Então, esse capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o nosso texto áureo, está entre os versículos 1 a 3, que fala então sobre o envio de missionários, nesse caso Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia. Olha como é interessante esse texto. Teoricamente, não deveria ser a igreja de Jerusalém, porque ela era mais estruturada, teoricamente, mais antiga, mas não é. É uma igreja no mundo gentílico. Olha que interessante, né? E a Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam trabalhando na obra do Senhor. Então diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, em outras palavras, eles estavam em consagração, sensíveis à voz da pessoa bendita do Espírito Santo, a terceira pessoa da unidade divina. Enquanto então eles ministravam perante o Senhor, servir aqui é ministrar. Em outras palavras, estavam no culto. Estavam no culto, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Eles estavam realizando um culto de adoração a Deus. Isso que significa servindo eles ao Senhor e jejuando. Possivelmente, nós temos que pensar que os cultos ainda eram nas casas, né? Porque ainda não havia templos próprios, que nem nós temos hoje, o templo, a igreja, né? Provavelmente era na casa de algum irmão. E o sistema ainda, o padrão é judaico ainda. E o padrão judaico de culto incluía, naquela época, né, na época do Senhor Jesus, incluía o jejum. Os judeus, eles faziam jejum os judeus religiosos, né? Os judeus piedosos, eles faziam jejum de segunda-feira e também de quinta-feira. Então, de segundas e quintas-feiras, era comum que os judeus mais piedosos se consagrassem, fazendo então as suas reuniões na sinagoga, orando e sempre acompanhado do jejum. E nos sábados, os sábados ordinários, os sábados comuns, eles costumavam frequentar a sinagoga, só que o judeu não jejuava no sábado, a não ser em casos extraordinários. Então, a cultura judaica, bíblica, como é que era? Eles se reuniam para orar, ler a palavra de Deus, falar sobre algum texto da Bíblia, e eles faziam então jejum na segunda-feira e na quinta-feira. E no sábado eles se reuniam apenas para o estudo da palavra de Deus, para oração, mas os sábados ordinários eles não faziam jejum, salvo em situações extremas. Muito bem, o vocábulo grego aqui utilizado para dar a ideia de servir é a mesma palavra mais tarde usada para indicar a palavra liturgia. Só que é claro que para aquela época ainda não tinha esse conceito do que vem a ser liturgia hoje, né? Quando se fala liturgia, qual é a liturgia do culto, né? A gente começa com oração, aí canta 2 ou 3 hinos da harpa, aí depois faz a leitura oficial da palavra, faz o pedidos de oração, aí faz a oração para os enfermos, aí chama alguém para dar um testemunho, chama alguém para cantar um hino, aí faz a ministração da oferta, ora pela oferta, chama alguém para cantar um hino enquanto os irmãos servem a Deus com as suas ofertas, chama um conjunto para louvar, ou o conjunto de adoração, depois a ministração da palavra, e depois encerramento com oração. Isso chama-se liturgia, é a programação do culto. Então, pela primeira vez aparece aí a palavra liturgia, só que ela ainda não tem essa ideia como eu descrevi, é uma coisa mais primitiva. É interessante, então, que o Espírito Santo está presente no culto. Então, às vezes, irmão, tem pouca gente, mas com esse momento de frio, momento de pandemia, onde muitos dos nossos irmãos não querem ficar se expondo. Vocês sabem, tem gente que não pôde tomar vacina por reação alérgica, por algum tipo de medicamento que já toma, então não pôde tomar as vacinas, né? Então essas pessoas, elas têm que ficar de alguma maneira
evitando os grandes aglomerados, né? E muitos irmãos nossos, então, não têm retornado frequentemente na igreja como era antes desse momento pandêmico. Mas são servos de Deus, acompanha a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias sociais, são pessoas que estão em comunhão. Eles só não estão podendo estar presente como era antes, né? Mas é importante nós sabermos que mesmo com pouquinhas pessoas às vezes na igreja, o Espírito Santo está operando lá, graças a Deus. Você vê que Deus tem abençoado. Na penúltima sexta-feira, na nossa igreja aqui em Campinas, Jesus batizou 15 com o Espírito Santo. Batizou com o Espírito Santo. Então você vê que bênção, porque Deus continua operando, né? Jesus é o mesmo. Então Paulo e Barnabé, nesse caso aqui, eles já eram obreiros. E toda segunda e toda quinta-feira eles se consagravam, se jejuavam. O compromisso deles com Deus. Esse de fato era uma prática judaica. Isso aqui vai mudar no século II, nem no século II, no século I você já vê que há uma mudança no Didaquê, que é o livrinho pro discipulado cristão. Lá já tem registro que os cristãos devem jejuar de quarta e de sexta-feira, só para não bater com o jejum dos judeus. Quer dizer, é desnecessário isso, né? Mas aqueles irmãos, eles resolveram jejuar na quarta e na sexta. Os judeus jejuavam de segunda e quinta, né? Mas, irmão, não importa o dia, o importante é que você tenha um dia de oração, de consagração, de jejum. Lá na nossa congregação, onde pela misericórdia de Deus eu represento o pastor Paulo Freire, que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus de Campinas, eu represento ele lá na congregação da Vila São Bernardo. Nessa congregação, nós consagramos também todo sábado, porque o sábado é o círculo de oração das irmãs, das 9 às 10. Então, sábado de manhã eu chamo os irmãos para orarem, jejuarem, se consagrarem. Então, não importa, irmão, você pode ter... Eu me consagrei muito no domingo, todo domingo eu estava em consagração também, principalmente porque a gente tem o compromisso de ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical. Então, não importa o dia que você escolhe, o importante é que você tenha esse compromisso com o Senhor, de consagrar a sua vida, de orar e de jejuar. Agora, Paulo e Barnabé já eram obreiros, também que eles já são obreiros. Agora ali eles estão sendo separados, comissionados para a obra missionária. Então ambos agora iriam para a obra missionária. Por isso que a igreja ora, os irmãos impõem as mãos, abençoando, para que eles sejam protegidos, guardados para essa missão tão extraordinária. Então a imposição de mãos aqui, de fato, é um método usado para consagração, as funções oficiais da igreja. Mas não foi esse caso. Esse caso é uma imposição de mão, mais no sentido de abençoar os dois, porque eles já eram obreiros, né? Portanto, não se trata de consagração ao ministério, mas sim uma solene reunião, onde eles vão apresentar os dois missionários para a obra de Deus. Então, agora, nós não sabemos direito como que foi essa reunião, né? Não se sabe se toda a igreja levantou a mão e pôs a mão, ou só se foi os obreiros. A gente não tem essa informação na Bíblia. De qualquer maneira, fica claro que Paulo e Barnabé tinham a bênção da igreja. Porque tem gente, irmão, que não tem juízo, né? Ele acha que um dia ele acorda, ele acha que ele é missionário. Aí sai falando que é missionário, não avisa o pastor, não avisa ninguém, não tem a bênção. Depois começa a escrever pra gente, irmão, manda aqui uma oferta de amor que eu estou fazendo a missão. A gente nem sabe de onde que ele veio, para onde ele foi, de onde ele vem. Você nem tem, sabe? Tem gente que não tem juízo, irmão. Sabe? Faz cada coisa. Quer dizer, a pessoa, irmão, quer fazer... inclusive, na onde você está, você pode, irmão, fazer um culto doméstico, você pode visitar os irmãos, você pode ir no hospital visitar os irmãos, mas por conta própria. Agora, você quer a bênção do pastor, então você tem que chegar para o seu pastor e falar para ele, né, irmão? Olha, pastor, eu vou visitar a irmã Beltrana, ela está hospitalizada, eu vou representar a igreja. Tudo bem, o pastor ora, até abraça, Deus te abençoe, vai lá e faz a obra. Aí ele está indo em nome da igreja. Agora, quando ele faz certas coisas por conta própria, é ele mesmo que está fazendo.
é proibido fazer? Não, só que não representa a igreja, né, irmão? Então tem gente que é assim, ele mesmo um dia acorda e acha que é missionário e pega um ônibus, esse vai não sei para onde aí, e depois fica ligando para o irmão, a igreja não ajuda. Sim, mas a igreja não tem responsabilidade com você, você foi sem a bênção da igreja. Olha que diferente aqui, Paulo e Barnabé, eles tiveram a bênção da igreja, tinha uma igreja que oravam por eles, eles impuseram a mão, significa o quê? Compromisso espiritual com ambos. Tá? Então é importante nós compreendermos isso. Você vê então como a igreja é consultada antes de Paulo e Barnabé. Eles poderiam ter ido também, né? Mas não, o que eles fizeram? Eles foram pedir a bênção da igreja onde eles cooperavam. É evidente que Barnabé e Paulo não possuíam recursos financeiros, né? Isso nós sabemos. E quem ajudou muito Paulo foi a igreja de Filipos. Você vê isso, foi uma das igrejas que mais cooperaram na obra de Deus, a igreja de Filipos. Ainda havia muito pagãos em Antioquia, na Síria. Isso é importante você saber, porque tem gente que fala, nossa, mas nem evangelizamos nosso pai, já vamos mandar missionário. Pois é, irmão, em Antioquia, na Síria, a maioria era pagã. Tinha um grupo bom, a igreja estava crescendo, ali que eles foram chamados pela primeira vez como cristãos, mas tinha muito pagão lá. Então eles podiam evangelizar lá também, mas mesmo assim eles enviaram Paulo e Barnabé para outras partes que ainda não tinham ouvido o evangelho. Então você vê que a igreja primitiva sempre teve um compromisso com a obra missionária. Isso é muito lindo. E nós temos que apoiar, irmão. Todo o trabalho missionário temos que apoiar, porque a igreja que apoia esses trabalhos, ela é abençoada, é muito abençoada. Então, esses irmãos que ficam retendo, né? Não vamos investir em missão, não, a gente precisa construir, a gente precisa... Você vai perder a bênção, porque você pode fazer tudo juntos, uma coisa não exclui a outra. Então, precisa, não, se a gente for enviadeiro para missão, se for investir em projeto missionário, vai faltar. Não vai faltar não, irmão. Deus não deixa faltar não. Deus honra a sua fé. Tá? Por quê? Porque Deus ama aquele que contribui com alegria. Então, quem investe na obra missionária vai ser vitorioso, vai conseguir terminar a construção, vai ficar até melhor. Porque Deus honra a fé dos irmãos. Então, missão tem que ser prioridade, meus irmãos. Então, nessa lição, nós vamos estudar sobre a oração conforme ensinada por Jesus e as lições espirituais da consagração, do jejum. Então, primeiro tópico, a oração é um diálogo com o Pai. Olha, isso é importante, irmão. A oração é um diálogo com o Pai. Então, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração, então, é um diálogo da alma do crente, do fiel com Deus, e que aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Então nós temos, por exemplo, oração de confissão, oração de adoração, oração de comunhão, oração de ações de graças. Então existem várias formas de oração. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta muitos irmãos a estarem orando o tempo todo. Orai sem cessar, ele fala em Tessalonicenses. Então, pelo que se dá para perceber, que a oração tem que ser algo essencial na vida de todo cristão. Também, junto com a oração, tem súplica, tem a ideia da perseverar, a ideia da intercessão. Então, tudo isso se faz com oração. A resposta de Deus para quem o busca continuamente. A resposta, sim, Deus ouve, tá? Conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer também. Então, a oração intercessória, como exemplo, nós temos o profeta Samuel intercedendo, mas Moisés intercedendo pelo povo, e a igreja também intercedendo. Você vê, a igreja estava intercedendo pela vida de Pedro, quando Pedro estava preso. E Deus ouviu a oração, né? E a maneira de orar, aliás,
1.2, como os homens de Deus viam a oração. Qual era a perspectiva dessas pessoas? Então a Bíblia, ela incentiva a oração porque é um recurso espiritual poderoso. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Então uma pessoa que ora, ela tem tudo de bom. Primeiro, do ponto de vista material, humano, físico, a oração traz um grande desestressamento. Você se desestressa quando você está orando. Porque às vezes você está sob muitas pressões e você não fala para ninguém. Mas a hora que você está com o seu joelho dobrado ou num ambiente propício, você confessa, você abre o coração, você tira aquela carga emocional de cima de você. Então isso já é provado, até cientificamente, que as pessoas que oram, elas têm menos estresse do que as pessoas que não têm, que não usam esse recurso. Isso num plano humano, antropológico. Como também o jejum faz bem ao nosso corpo. Agora imagina na perspectiva espiritual. Se já faz bem até fisicamente, materialmente falando, imagina a perspectiva espiritual. Eu tenho dito que nos grandes centros urbanos, os trabalhadores chegam na igreja muitas vezes cansados, estressados, com fome. Muitas vezes não deu tempo de tomar banho e vai direto para a igreja. Aí tem aquele culto de oração, onde a pessoa dobra o joelho, rasga o coração na presença de Jesus. Ele é curado, ele sai de lá renovado, irmãos. Então é muito importante nós compreendermos o poder da oração. E nós vemos isso aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como o recurso mais poderoso do que o exército do rei Artaxerxes. Está lá em Esdras capítulo 8, versículos 21 e 23. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o alimento, quanto o dormir, o descansar. Então, a oração como um elemento primordial. Por isso que ele fala, ele exorta, perseverem em oração. E 1.3, a maneira de orar. Como se deve orar? Então, vem as perguntas. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai. É ao Pai que nós oramos. No nome de quem? No nome do Senhor Jesus. Então você ora ao Pai em nome de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. B. A postura do corpo na oração. Olha, não há uma exigência bíblica como o seu corpo deve estar na hora que você estiver orando, né? A Bíblia mostra pessoas orando de várias maneiras. De pé, deitado, como é o caso do rei Ezequias. Ele estava no leito da enfermidade, ele estava orando e Deus ouviu. Jonas de ponta cabeça, dentro de um peixe, cheio de algas enroladas na cabeça, no estômago de um grande peixe, e Deus ouviu. Então, irmão, não tem problema. Nós, como reverência, a gente dobra o joelho. Eu sempre falo no culto de oração, os irmãos que não podem dobrar o joelho, não tem problema. Pode orar sentadinho, o importante é que esteja orando, esteja em comunhão, buscando a presença do Senhor. C. E o horário de oração? Ter um horário regular para falar com Deus é um exercício bíblico. Você vê que Daniel tinha o horário dele orar, né? Ele orava certinho naquele horário. Mas você pode orar, Paulo fala orar sem cessar. Então precisa ter um horário, né? Se tiver, é bom, né? Eu ouço muito testemunho, pessoas que têm aquele horário, né, de madrugada. Deus chama a pessoa para orar naquele horário. Olha que coisa bonita, né? Então, nós temos que orar sem cessar. Essa é a vontade de Deus. E o lugar da oração? Onde que a gente pode orar? Irmão, a gente pode orar secretamente, no local secreto que a gente tem, no quarto, no ambiente a sós. Portanto, solitariamente, você pode orar em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode orar. Então, a oração, ela tem essa perspectiva. Você pode orar em um local secreto, como Jesus falou. Entra no seu aposento, no seu quarto, no seu local secreto, para você ter
uma intimidade com Deus. Mas você pode orar também em locais públicos, né? O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, à decência, à reverência. Tá? Então a pessoa que vai orar, ela tem que estar com esse sentimento, né, de temor piedoso. E o estado do coração na oração? O coração deve estar com o coração sensível à voz do Espírito Santo, com o coração aberto à operar de Deus. Ponto 2. A oração que Jesus ensinou. 2.1. Jesus não condenou a oração em público. Tem gente que fala, não pode. Jesus condenou. Não, Jesus, em João 17, ficou de pé e deu graça, dizendo, graça te dou, ó Pai, que ocultasse as coisas aos sábios entendidos. Jesus, no capítulo 17 de João, ele ora, e a vida eterna é essa, conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. Então, irmão, não tem essa de achar que não pode orar de pé. Claro que pode. O que Jesus condena é a oração individual coletiva com vãs repetições. É isso aqui que Deus condena, né? Porque Deus conhece o coração da pessoa que está orando, né? E a ideia é que você ore sempre com humildade. Eu lembrei aqui agora daquele fariseu que estava lá no templo e o coitado do publicano ia orar, falou, Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim que eu sou um pecador. E o fariseu ia orar lá, meu Deus, que bênção, eu sou dizimista fiel, eu não sou que nem muita gente. Aí falou na lata, eu não sou que nem esse publicano, graças a Deus. Quer dizer, irmão, como que Deus vai ouvir uma oração de uma soberba dessa, né? 2.2. Jesus quer que sejamos discretos. Em que sentido que ele fala da discrição aqui? Se você está na igreja, você tem liberdade de glorificar a Deus. Liberdade para dobrar o seu joelho e orar, ficar de pé e orar. Você está na casa do Senhor. Agora, é claro, se você está em público, fora da igreja, por exemplo, na rua, sai com gritaria, né? Não há necessidade disso, né? Então, a discrição tem a ver com cada ambiente. Dependendo do ambiente que você vai, você tem que ter uma postura, né, irmão? Então, ele dá ênfase aqui, quando ele fala no local secreto, é que tem assuntos que é só você e Deus, irmão. Não é junto com outras pessoas, né? Então, esse é o sentido. Afastar do ambiente mundano, do ambiente de pessoas, está ali orando, sozinho. É nesse sentido que se fala da discrição. E 2.3, não useis de vãs repetições nas orações. Porque os pagãos, eles tinham esse costume, uma espécie de um rosário, né? Ia repetindo, pegando aquela bolinha para não se perder. Tanto o catolicismo como o islamismo tem essa prática. O catolicismo tem lá, a cada 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Até brinco, né? Que o Pai perde de 10 a 1 para Maria na oração do rosário. Mas aí a pessoa vai lá nas bolinhas, né? Para não se perder. Mas fica repetindo a mesma coisa. É vã repetição. O muçulmano fica lá com aquelas bolinhas também lá. Aquele rosário dele. 99 bolinhas. Cada bolinha daquela é o nome de Deus. Fica lá falando. Fica falando essa mesma coisa. Misericordioso, bondoso, altíssimo, grandioso. Não sai disso, irmão. Então Jesus falou, não, quando você for orar, você não fica com essas coisas de vã repetição. Mas ora sim, com simplicidade, abre o seu coração para Deus. Então a Bíblia, nós encontramos as orações curtas, feitas por homens de Deus. A oração de Elias, por exemplo, é super curta. Ele orou, caiu fogo do céu, irmão. Não pensa que ele ficou gritando. Não, irmão. Tá? Então, quando nós entregamos a nossa causa nas mãos do Senhor, coisas lindas acontecem. E o terceiro tópico, que é a oração e o jejum. Em inúmeras passagens da Bíblia, você vê a questão da oração e do jejum. Tá? Eles são vistos como atos disciplinares, de disciplina, de autonegação, de humilhação, o jejum e a oração. Eles estão associados a atos de penitência, né? De piedade. 3.2, o aspecto bíblico sobre o jejum. Então é um ato de humilhar,
é um ato de lamentar-se, é um evento espiritual onde os fiéis podem se concentrar com um propósito. Existem diversas formas de jejum. Por exemplo, do nascer ao pôr do sol é um jejum. Do nascer ao pôr do sol. O jejum de 7 dias, como você encontra em 1 Samuel. O jejum das 3 semanas, feita por Daniel, 21 dias. Nos meses 5º e 7º, como está escrito em Zacarias 7:5. Então, irmão, vou fazer jejum todo domingo de manhã. Tá bom, irmão, Deus te abençoe. Não, vou fazer todo sábado. Tá bom, irmão. O importante é o propósito que você tem no coração. Agora, muito cuidado, irmão, porque tem jejum que é parcial e jejum total. Então, quando você tem que tomar o seu remédio, tomar sua água, é um jejum parcial, né? Porque você tem que tomar água, tem que tomar o remédio. E tem o jejum total, que você abstém de tudo, de água, de comida. Esse é o jejum total. Agora, que não tem essas invencionices, né, irmão? Irmão, eu tô de jejum de manga. Semana eu não vou comer manga. Mas isso aí não existe, né, irmão? Isso aí já é invencionice, né? Irmão, eu vou fazer essa semana o jejum da Coca-Cola. Não é jejum, né? Isso é abstinência, né? Irmão, hoje eu vou abster de comer frango. Tá bom, irmão, Deus te abençoe, né? Mas não é consagração, tá? Eu já vi cada coisa. Pessoal, irmão, eu estou no jejum tremendo, irmão. Esse mês inteiro eu não tomei sorvete. Irmão, o que tem a ver isso aí, irmão? Isso não é jejum, você se absteve de sorvete, só isso. Teve uma irmã, tadinha, que ela foi mal orientada, né? E ela fez uma oração que ela não ia mais comer nunca mais o McDonald's. Só, coitada, ela ficou com vontade, né, irmão? Porque fica, né? Não é? Então Deus, irmão, não leva essas invencionices, né? Deus não tem nada com esse negócio. Não, tô de jejum do McDonald's. Sim, mas você está abstendo de comer esse tipo de fast food, né? Jejum é outra coisa, irmão. Jejum vai para o seu quarto, fica ali orando, cantando, buscando a presença de Deus. Ou vai para a igreja, irmão. Agora a pessoa, coitada, está em consagração, vai fazer visita. Aí chega lá, o coitado do irmão prepara o cafezinho, o bolinho, com tanto carinho, com tanto esmero. Aí põe na mesa, mas não posso, porque eu estou em consagração. Então por que foi lá? Ficasse na sua casa. Tem que fazer visita em consagração, a não ser se for para orar, né? Para repreender um demônio, porque tem demônio que só sai com jejum e oração, irmão. Aí é diferente. Mas agora fazer uma visita comum, aí não é bom ir, irmão. Fica orando, então. Fica lá na igreja orando, fica lendo a Bíblia. E 3.3, o ensino de Jesus sobre jejum. Então, no Sermão do Monte, Jesus fala que a prática de jejum é livre, é um ato voluntário, altruístico, espontâneo. Isso porque deve nascer do mais profundo da alma. Eu não posso impor, irmão. Irmão, todo mundo aqui vai ter que ir em jejum, mas nem sabe se pode ou não. Vai que imprudência. Não, os irmãos que puderem estar em consagração, né? Os irmãos que puderem. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto, nem ostentar espiritual, nem ficar falando para os outros. Ó, irmão, hoje eu estou em jejum. Por que você está falando? Nem isso deve ser feito. É uma prática piedosa, secreta, discreta entre você e o Senhor. E as considerações finais. O cristão que conhece a Bíblia sabe a importância da oração, sabe a importância do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível à atuação, à voz, à operação do Espírito Santo. De modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo tão materialista, tão utilitarista. Então é muito importante a prática do jejum e da oração. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula abençoada. E lembrando você, se você quiser visitar Israel comigo, eu vou levar um grupo no ano de 2023, ano que vem, em novembro, última quinzena de novembro. E o valor por 9 dias, tudo incluso,
passagem aérea, hotel, tudo, $3.390. Você pode dividi-lo em várias vezes. Se você tiver interesse, entre em contato com os números aí que estão sendo colocados aqui para você ligar lá na Renova Turismo. E aí você liga e fala: eu quero ir no grupo com o pastor, com o professor Alberto, tá? Você tem que falar, senão você vai acabar parando em outro grupo. E se você quer estudar a palavra de Deus, mês de agosto nós vamos começar uma nova turma da Escola Teológica, tanto o CFO, curso de formação de obreiros, como também o curso teológico básico. Se você quiser fazer parte, faça a sua matrícula. Os telefones da STADEC estão sendo colocados aí. Não deixa para a última hora. Tem um monte de gente que perdeu vaga porque deixou para a última hora. Nós temos vagas reduzidas. Então faça a sua inscrição para você estudar teologia lá na nossa STADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.